Boa noite a todos, boa noite alunos da Faculdade Real, Unireal de Ensino Superior, boa noite a todos, aos presentes e aqueles que vão adentrar aí no ambiente virtual, né, da nossa aula telepresencial. Boa noite, Thiago, boa noite, né? Então, né, na nossa teoria geral do direito penal, né, no módulo anterior, nós tratamos da teoria da pena, teoria do crime, né? E só relembrando aqui, né, o conceito aqui, né, falamos da evolução histórica da pena, falamos de alguns conceitos, alguns fundamentos, né, a teoria do crime, né, nós falamos no módulo anterior, algumas questões constitucionais, alguns limites, né, da aplicação da pena, e agora nesse segundo módulo nós vamos dar continuidade, inclusive a aula de hoje, o tema é a teoria geral da pena, só que segunda parte da teoria geral da pena, né? E vamos relembrar aí um conceito, né, tratado anteriormente, mas um conceito do professor Damasio, que nos deixou por escrito aí, e este conceito nós vamos aproveitá-lo para falar da teoria geral da pena nos seus aspectos que ela nos possibilita e nos traz aí, né, do ponto de vista absoluto, né, ou retributivista, né, ou retributivista, né, ou retributivicionista, né, como se fala a primeira linha, a primeira corrente da aplicação da pena. A segunda teoria, a teoria preventiva, né, relativa ou utilitarista, né, onde há uma prevenção na sociedade, uma prevenção em relação ao crime, no uso e na aplicação da pena. E a terceira teoria que nós vamos tratar hoje é a teoria mista ou eclética, que é a mistura das duas anteriores, né? A mistura entre absolutista e preventiva, mas acrescentando também uma questão aí, né, de ressocialização na pena, né? Vamos trabalhar também a tríplice finalidade da pena, não é? E fazer algumas críticas, falar sobre o que os autores costumam falar de positivo e de negativo sobre esses aspectos que eu acabei de mencionar. Bom, antes o conceito, né? Vamos lá o conceito do professor Damasio, né? O que ele diz? Ele diz que a pena é a sanção, né? É a sanção imposta pelo Estado, né, mediante a ação penal ou não, ao autor da infração penal, como retribuição ao seu ato ilícito, né? É consistente na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar mais delitos, né? Esse é o conceito do professor Damasio, olha só, né? Então, a pena é uma sanção, né, aplicada, imposta pelo Estado, né? Como nós falamos em outros cursos, né? O Estado juiz, né? Ele aplica a pena mediante uma ação penal, não é, ao autor da infração penal. Eu não gosto desse termo de infração penal, né? Eu digo que quem comete delito é delito penal. Quem comete infração penal, eu caracterizo, eu entendo que a infração penal diverge do delito penal, né? Tem um aspecto menor, de menor potencial, né? Então eu tenho infrações de trânsito, eu tenho infrações do ECA, né? Então eu tenho infrações de menor potencial ofensivo. Mas quando se fala de delitos, né, como dizia Beccari, dos delitos e das penas, né, como ele diz na sua obra, né, então quando eu falo de delitos e penas, eu estou falando de crimes, né, com maior potencial ofensivo, e é este a que eu me refiro, né? Então eu não gosto desse termo infração penal. Mas, tudo bem, né? O autor utiliza isso, quem sou eu para discutir, né, aí com o nobre, né, ilustre, renomado, notório, né, professor Damasio, né? Então, porque é ele que fala que é a sanção imposta pelo Estado mediante a ação penal ao autor da infração penal, não é? Como retribuição ao seu ato ilícito. Consistente na diminuição de um bem jurídico. Que bem jurídico é esse? Que ele fala que existe uma diminuição. É a sua liberdade, por exemplo, né?
ou outros aspectos, como advertência, multa e etc. e tal, né? Acho que por isso que ele colocou infração penal, porque aí abrange um maior número de delitos, né? Não só os mais graves, mas todos. Consistente na diminuição de um bem jurídico e cujo fim é evitar novos delitos. E aí fecha o conceito, resume o módulo anterior que nós trabalhamos, né? O conceito de pena, para nós então adentrarmos em novos conceitos, né? Falando ainda um pouquinho da aula, do módulo passado, das aulas passadas, né? Existe uma evolução histórica das penas, né? Antigamente, né? Antes da Revolução Russa, existia... Revolução Francesa, né? Antes da Revolução Francesa, 1789, né? Com o parlamento, com a Constituição, com o enquadramento dos soberanos, né? Nas constituições, nas questões legais, né, que nós falamos no módulo passado. Antes disso, havia um sistema de penas, de cumprimento de penas diferenciado, algo meio que familiar, algo meio que olho por olho, dente por dente. Não dessa maneira, mas, né, parecido com isso. Afinal de contas, se existia um problema, algo criminal, né, se eu ia lá e subtraía ovelhas, subtraía bens, né, de uma determinada família, quem ia aplicar a pena? A própria família fazia de forma retributiva, retribuindo o mal injusto e imediato a qual eles eram submetidos, né? Ou seja, isso era resolvido no facão, na espada, na guerra, né? E com morte de acordo com o local, de acordo com a região, até os crescimentos das cidades, dos burgos, né? E as questões legais que impediam esse tipo de situação. Então se traz uma lei mais moderna, mais humanitária, com os aspectos que nós vamos tratar na aula de hoje. Então vamos lá, né? Fechando essa pequena revisãozinha, vamos lá, né? Teoria da pena, segunda parte, né? Primeiro caso, primeira teoria. Teoria absolutista ou retribucionista. Anotem aí, teoria absolutista ou retribucionista, né? Da retribuição. É meio que tomar lá da cá. Retribuir é isso. Retribuir o mal injusto, né? Causado à minha pessoa, causado à minha família, causado à sociedade. Então o legislador ele se preocupa nessa teoria absoluta ou retributivista, né? Se preocupa em simplesmente, né? Do ponto de vista puro, da teoria pura, se preocupa simplesmente em punir o réu, punir o autor dos fatos, não é? Então aquele que praticou o delito, seja de que forma ele venha a praticar esse delito, seja de que forma ele cometeu o crime, né? E aí, dosando a gravidade do delito, verificando qual é o tipo de delito, ele vai pagar um injusto mal que ele causou a alguém ou à sociedade. Essa é a teoria absolutista ou retribucionista, que retribui o mal que o agente causou à sociedade, ele vai pagar. Normalmente, né, pena corporal. Qual é a pena corporal? De reclusão de detenção. Normalmente, pena corporal de reclusão para os delitos mais graves, né? Por isso que eu falei, tem uma diferença de fração para delitos, né, para crimes, né? Então, nos delitos mais graves, a pena de reclusão corporal, que é trancafiar, né, para que ele pague o mal injusto que ele causou para a sociedade. Exemplo, artigo 157 do Código Penal, né, o assalto, né, se for qualificado aí esse assalto, esse roubo, né, pela qualificação, a pena já começa num patamar mais elevado e de acordo com as qualificadoras ela vai aumentando e ela vai de 4 a 10 anos, né? Normalmente, um assalto à mão armada, né, vai ficar em torno de 5 anos e 4 meses no momento em que o juiz aplica a pena, na aplicação da pena, né, na dosimetria penal, vai ficar em torno de 5 anos e 4 meses. É isso, né? Mas essa teoria absoluta e retributivista, né, que retribui o mal que se fez, né, aquele agente fez o mal e ele é retribuído pelo Estado como, né, com uma limitação da sua liberdade, né, pena de 4 a 10 anos. Então esta é a primeira teoria. Pune-se alguém pelo simples fato de ter delinquido, não é? Visa retribuir o mal que o agente causou. É isso, né?
Ou seja, o agente causou um mal e o Estado o processa pelo mal que ele causou e o Estado vai retribuir o mal com o mal. Qual é o mal? A restrição de sua liberdade, a restrição corporal. Chama-se pena corporal de reclusão. Tranquilo? Sem nenhuma dúvida? Faço esse conceito, esse primeiro conceito, essa primeira teoria, teoria absoluta ou retribucionista, é a número 1. Quais são as críticas a essa teoria? Vamos lá, vamos para as críticas, né? O que dizem aqueles que são contra essa teoria pura, absoluta e retributivista? As críticas a essa teoria pura, absoluta e retributivista está no fato de que não há uma política criminal, não há uma política ressocializadora, não há uma preocupação com o agente que cometeu o delito. Olha, você cometeu o delito, você vai pagar o mal que você fez para a sociedade e problema seu, né? Não tem nada para você aqui, né? Essa é a crítica que se faz, não é? Porque o objetivo do Estado não é só punir, né? Mas isso nós vamos ver nas outras teorias adiante. Essa teoria pura, absoluta e retributivista retribui o mal que foi feito, né? Tipo se fosse olho por olho e dente por dente, mas é obviamente que não se faz mais isso, não se usa mais sequer desse jargão, né? Lá do código de Hammurabi não se trabalha mais dessa maneira, porque não é assim. Mas tem base nesse preceito, né? Neste preceito. Fez o mal, paga-se o mal com restrição da liberdade, com multas, né? E etc, e etc, e etc. Então a crítica é esta, que não há ressocialização, né? Não há uma reeducação do autor do delito. O autor comete o delito e ele não é reeducado. Ele continua delinquente, paga o mal que ele fez e continua delinquente, sai delinquente de onde ele pagou o mal que ele fez para a sociedade. Então esta é a crítica. Quem são os autores desta teoria absolutista, retribucionista? Os autores, né, em geral, né, existem vários autores, mas os que foram consagrados com a teoria foram Hegel, né, Hegel, e Kant, ou Kant, né, Kant, né? Então, por conta da exclusividade da retribuição, né, da questão retributiva do Estado, existe a crítica. O crime é injusto, né? E a pena é justa de acordo com o crime cometido. A pena é um mal justo imposto pelo Estado. Isso resume a teoria absolutista ou retributivista, né, na primeira teoria. A segunda teoria da pena, né, ela tem a ver com, vamos lá, tem a ver com a prevenção. É a teoria preventiva ou relativa ou utilitarista ou utilitária. Então podemos utilizar esses 4 nomes, né, para essa segunda teoria. Então essa segunda teoria é, né, a primeira absoluta, a segunda preventiva, relativa ou, né, utilitarista. O que quer dizer essa segunda teoria e os adeptos dessa corrente? O que eles pensam, né? Eles aí neste contexto, né, o Estado quer que se evite ocorrências criminais. O Estado quer evitar os delitos. O Estado, ele utiliza a prevenção, por isso utilitário, ele utiliza a prevenção, não é? A prevenção de quê? De delitos, para coibir o crime na sociedade. Olha, você será penalizado, você vai pagar com pena de reclusão corporal pelo roubo do artigo 157 do Código Penal qualificado pelas suas qualificadoras. A sua pena será de 5 anos e 4 meses, você vai para a cadeia, mas nós estamos atentos a tudo o que você fez. Vamos verificar as circunstâncias do crime, as circunstâncias em que ocorreu o crime, as circunstâncias penais. Fizemos de tudo para prevenir e não conseguimos, né? Mas na execução da pena, durante a execução da pena, onde o réu está preso, pagando pelo seu mal injusto, agora vamos verificar o porquê dos porquês, né? Não é só punir e rua, não. Nós estamos te punindo, mas nós vamos verificar por que você cometeu tais crimes, né?
Qual é o contexto social? Onde você mora, onde você reside, o que você faz da sua vida, o que você deixa de fazer, né? Na aplicação da pena, não é? Logo no momento que o juiz aplica a pena, não há essas questões, mas na execução da pena, né? Essa questão da prevenção tem a ver com a ressocialização. Vamos te ressocializar, vamos te reeducar para que você não volte a cometer delitos. Prevenção da sociedade, prevenção contra delitos, reeducando o agente criminoso, reeducando o delinquente, para que ele não volte a delinquir. Na primeira teoria, punir. Na segunda, punir, mas ressocializar, reeducar. Por isso que é muito comum nas várias execuções penais se chamar, né, o delinquente, aquele que cometeu delitos, né, nesse sentido que estamos falando de delinquente, aquele que cometeu delito, né, chamar de reeducando, para que ele seja reeducado, para que dentro do regime de progressão fechado, semiaberto, né, contato com família, cursos técnicos, etc. e tal, para que ele possa ser reeducado, ressocializado e com a pena que ele paga para o Estado, para a sociedade, com a pena corporal, né, a pena de prisão, ele venha sentir, né, na própria pele, na própria carne, o mal que ele fez, o injusto mal que ele fez para a sociedade, pagando pelo seu delito, né? Mas, por outro lado, a sociedade e a lei, o legislador se preocupa com a prevenção do delito, para que ele não saia e não cometa novos delitos. Novos delitos. É uma preocupação com o agente criminoso ou é uma preocupação com a sociedade? Me parece mais uma preocupação com a sociedade, ao contrário daqueles que falam, nossa, mas ele tem direito a isso, tem direito àquilo, ele faz cursos, ele faz isso, ele faz aquilo, ele trabalha numa fábrica, ele ganha dinheiro, a família tem auxílio reclusão. Na verdade, essas políticas criminais de ressocialização e reeducação têm muito mais a ver com a prevenção do crime na própria sociedade, para que esse não volte a delinquir, para que esse não volte a cometer crimes, para que esse não venha a praticar delitos penais, não é? Então essa reeducação, essa prevenção, essa forma preventiva de atuação do Estado na aplicação da lei, né? O Estado quer evitar ocorrências criminais. O Estado quer evitar a utilização, né? Ele quer ser utilitarista, né? Tornando todo o processo do processo penal, a prisão, da saída da prisão, né? A volta naquela questão progressiva da lei de execuções penais. O Estado quer aproveitar isso de forma que seja útil todo esse processo. Útil para quem? Para a sociedade. Para termos menos um delinquente na sociedade, menos um que venha cometer delitos penais, infrações penais. Essa é a segunda teoria. Fácil, tranquilo. Quais são as críticas que temos a essa teoria? São várias críticas, mas especialmente esse aspecto de achar que se está cuidando do agente e não da sociedade. Isso é uma das críticas da própria sociedade, né? Uma crítica que, né, deve observar essa questão que foi falada agora, né? É tirar um delinquente da rua, né? E colocar no sistema penitenciário, mas depois tratar o doente, tratar o delinquente para que ele não volte a delinquir. A teoria preventiva, a teoria da prevenção, portanto, ela não quer retribuir o mal somente, ela retribui o mal, mas trata o mal, né? Então, ela vem numa tratativa, numa preventiva, porém tem uma crítica, tem uma outra questão, né? Esses defensores da teoria preventiva acham que se, né, dentro de uma lógica normal, né, eles acreditam que se o criminoso não é tratado, não é reeducado, não é ressocializado, se ele não tem direito a sair, tornando a pena, por exemplo, eterna. Olha só que questão interessante, né? A pena pode ser infinita, não é? Ele pode não ter direito à progressão penal. Acontecia muito isso antes de 2013, salvo engano. 2003, antes de 2003 acontecia muito isso. Por quê? Porque antes de 2003 exigia-se o critério objetivo. Qual era o critério objetivo? Cumpriu 1/3 da pena tem direito a livramento condicional. Estou dando um exemplo, tem vários exemplos, né? Livramento condicional, 1/3 da pena. E aí saía.
Mas, para o livramento condicional, que era o critério objetivo da execução penal, havia o critério subjetivo, que era um parecer do Conselho Penitenciário, um parecer de sanidade mental, um parecer sobre o reeducando, ressocializando, o parecer subjetivo que pergunta se ele está bem para reintegrar, para estar ressocializado, reeducado, para voltar à sociedade. Existia antes de 2003. Isso existia. O conselho, né, que verificava se ele tinha direito por exemplo, livramento condicional, como eu acabei de falar. Vamos dar um exemplo. Tem outros exemplos que são muito mais interessantes, como o artigo 157 do Código Penal, na pena de 5 anos e 4 meses. 5 anos e 4 meses, quantos meses são? 5 mais 4 são 60 meses. O crime não é hediondo, é um crime comum. Não cai na lei dos crimes hediondos, cai na lei dos crimes comuns. Sendo primário sem reincidência, o que a lei de execuções penais falava no seu artigo 112? Né? Que bastava cumprir 1/6 da pena no regime fechado, 1/6 no regime aberto, semiaberto e rua. Essa era a forma de progressão dentro desse sistema de reeducação e de prevenção. Mas antes de 2003, o que acontecia antes de 2003? Antes da mudança da lei? Porque a lei veio para facilitar, a lei veio para melhorar, entre aspas, né, a vida daqueles que requerem a progressão. Mas, né, não pensou muito na sociedade, quebra um pouco essa tese da prevenção, essa tese preventiva. O que a lei falava? O que a lei fala? Não é? Como funciona? Como funcionava? Funcionava que ao cumprir 1/6 do lapso temporal de pena de 5 anos e 4 meses, que são 60 meses, 60 dividido por 6 dá 10, ao ficar somente roubou a mão armada, fez, aconteceu, né? Aterrorizou as vítimas, né? Aí o legislador falou, não, 5 anos e 6 meses, 5 anos e 4 meses foi a pena, de 4 a 10 pegou 5 e 4. Isso é um clássico dentro do sistema judiciário, né? Por que um clássico, pessoal? Porque normalmente é o que a gente se verifica na prática, pela dosimetria penal, mas como a aula não é de dosimetria, então vamos nos ater à teoria da prevenção, né? Já falamos da primeira absoluta, agora a teoria da prevenção. Então, olha só, 5 anos e 4 meses é a pena. 5 anos e 4 meses, 60 meses. 1/6 de 60 meses, 10 meses. Fica preso 10 meses no regime fechado. Antes de 2003, para sair do fechado para o semiaberto, havia um parecer, um conselho dizendo, olha, ele está bem, ele pode ir para o sistema agora, um novo sistema, um novo regime, que é o regime semiaberto, aquele que ele vai sair do sistema fechado, passar para um barracão. Se ele arrumar um trabalho na rua, ele pode sair para trabalhar e voltar. Ele vai ter mais acesso à família, acesso a um telefone público dentro do próprio sistema penitenciário. Ele vai ter privilégios que antes ele não tinha, que são privilégios, lógico, é evidente que é, o regime é progressivo. Fechado, rígido, semiaberto, né, mais ou menos, e do aberto, o regime aberto, ele continua pagando a pena, mas aí ele já está livre, né, no regime aberto. Então esse sistema de progressão fechado, semiaberto e aberto passava por uma avaliação subjetiva que depois de 2003 deixou de existir. O parecer deixou de existir. Vários promotores de justiça tentaram combater isso com agravo de instrumento, agravo penal, com recurso, etc. Todos perdidos. Porque se tivesse ganho, o sistema estava sendo mantido. Né? Mas com a lei de 2003, que privilegiou a celeridade, a objetividade e um simples atestado de boa conduta carcerária. É como é atualmente hoje, 2022. Né? Atestado de boa conduta carcerária. Atestado por quem? Pelo diretor de disciplina da penitenciária, que é o poder executivo. Ele atesta, ele tem poder, tá valendo. Como contestar? Não tem como contestar. Incontestável. Então a crítica, né, para esse sistema preventivo, ressocializador, reeducador, é que anterior a 2003 era essa. Porque o parecer era negativo e a pessoa não progredia, continuava no fechado. Mas isso era inconstitucional, porque a Constituição, no artigo 5º, fala, né, nos dos seus incisos, que
todos têm direito à progressão, sem exceção. Então, tudo que for contra isso é inconstitucional. Tudo que vier de forma infraconstitucional e for contra isso é inconstitucional. E isso valeu nos tribunais, isso vale, isso é a realidade legal do nosso país. Então, a crítica, né? A teoria da prevenção é que ela só quer prevenir, só quer reeducar, só quer ressocializar. Mas para isso, se este que eles consideram doente não se reeducou, não se ressocializou, pode haver aí uma prisão ad eternum, indefinida, né? Aquele lapso temporal não vai ser respeitado. 5 anos e 4 meses, 60 meses, dividido por um sexto, 10 meses no fechado, 10 meses no semiaberto e rua. Olha que bom. Ficou. Né? Ficou para quem? Bom para quem? Para quem delinquiu, obviamente, para a sociedade não. Na teoria da prevenção, na teoria preventiva, houve essa crítica e por conta dessa crítica houve essa nova legislação de 2003, Lei 10.700 e algo, não me recordo o número, né? Mas esta lei modifica, objetivando a questão, né? Facilitando, tirando o subjetivismo. Basta o parecer do diretor penitenciário, o diretor chamado diretor de disciplina. Bom comportamento carcerário. Anexa no BI, no Boletim Informativo do Sentenciado, né, para todo o Brasil, né, no Distrito Federal chama-se RESP, né, Relatório da Situação do Preso, né, mudanças de nome, mas é a mesma coisa, né, e ali ali conta o lapso temporal, um histórico de lapso temporal, de delitos, das passagens dentro do sistema penitenciário, e ali consta se tem bom comportamento, mau comportamento, se cometeu uma infração disciplinar, olha só, né, de novo o termo infração, né, e delito, por isso que eu falo da diferença, né, tem a diferença de infração e delito, né, então a infração é algo menor do que um delito, né. Então, a segunda teoria preventiva. Teoria da prevenção, o Estado quer evitar ocorrências, né? Ela é utilitarista, ela é útil na prevenção, quer fazer a prevenção do delito. E aí quando o delito, aquele que a gente cometeu o delito cai no sistema penitenciário, é aplicada a pena, né? Na execução, a crítica é por conta de um subjetivismo, né? Esse tratamento deve ser feito, essa ressocialização deve ser feita, esse reeducando deve ser reeducado, deve ser feito isso, e se isso não acontecer, ele vai continuar preso. Então, não é simplesmente retribuir o crime, né? Ó, você fez o mal, fica preso, deu o seu tempo, tchau. Não, né? Existem essas questões relacionadas à prevenção. Porque no primeiro é só punir e acabou. No segundo, não. Né? No segundo momento, né, nessa segunda teoria da prevenção à preventiva, o Estado quer evitar ocorrências, evitar delitos. Como? Reeducando, ressocializando o sentenciado. Né? Ou, como eles chamam nas execuções penais, o reeducando, né? O reeducando deve ser reeducado, ressocializado. Né? Tudo dentro de uma teoria aí para prevenir os crimes na sociedade. Né? Então, em suma, né, as penas acabam ficando, né, acabam havendo aí um obstáculo às progressões e até à saída do réu. Dependendo, né? Nessa teoria especificamente, os teóricos desta corrente, né, não aceitam que o preso vá para a rua mesmo cumprindo a sua pena total, integral. Se ele cumpriu, mas ele não está reeducado, não está ressocializado, ele deve permanecer preso. É uma corrente, né? A segunda corrente de pensamento dentro da teoria geral da pena. Bom, dentro dessa teoria preventiva, né, da prevenção, existem características gerais, existem características especiais. Vamos lá para as duas, né? Características da teoria preventiva geral, né? A geral se preocupa com a sociedade, né? Pelo próprio termo, pela própria terminologia. De forma geral, a preocupação da teoria é com a sociedade. Se preocupar com a sociedade em relação ao agente que comete delitos, né? Então, essa
teoria de prevenção geral, né, se preocupa com a sociedade, se preocupa com o todo, né? É uma teoria, né, que visa essa questão da ressocialização, né, do ponto de vista positivo, a ressocialização do agente, a reeducação do agente, a cura do mal, né? Aquele que provoca o mal na sociedade deve ser curado, ressocializado, para que volte a reintegrar a sociedade. Teoria da prevenção geral positiva. E a teoria da prevenção geral negativa? A teoria da prevenção geral, né, do todo, né, negativa, é quase a mesma situação, porém ela visa prevenir o mal da sociedade, mas não se preocupa com os aspectos da reeducação, da ressocialização do preso, né? Já deixa um pouco meio de lado essa questão, e aí, né, é visto como uma teoria negativa. Agora, e a teoria da prevenção especial positiva? Quando eu falo de geral, eu falo da sociedade. Quando eu falo de especial, eu falo do preso, do agente, daquele que comete o delito, do agente que comete o delito. Então, a teoria da prevenção especial, refere-se ao indivíduo, refere-se ao agente que comete o delito, né? Do ponto de vista positivo, mesma coisa, ressocializar o agente. Do ponto de vista negativo, não ressocializa o agente, não é? Então temos aí teoria da prevenção, né? Preventivista, né? O Estado quer evitar os delitos. Essa é a segunda corrente, a segunda teoria. Bom, falamos de duas teorias, agora a terceira teoria, no meu ver, né, ao meu modo de vista, a mais importante, teoria mista ou eclética. Anotem aí, teoria eclética, teoria mista ou eclética, obviamente que é a mistura das duas anteriores, mas, né, resumindo, ela é retributiva, retribuição do mal que o agente causou à sociedade será retribuído a ele. Mas haverá também a ressocialização, né? E o artigo 1º da Lei de Execuções fala punir e ressocializar. Olha que interessante, a lei já prevê isso. Essa é a teoria aceita. Algumas correntes, né? Isso para prova, né? De OAB, concurso, etc, etc. Tal. O pessoal fala assim, mas o nosso código não fala isso. Então ela não é mista. O nosso código não fala isso, ela é retributiva. O nosso código não fala isso, ela é preventiva. Ora, doutores, se eu for responder a questão, eu não vou responder de acordo com o código, vou responder de acordo com a aplicação da pena. Onde se aplica a pena? Na execução penal. Onde se diz que a pena, o objetivo da pena é punir e ressocializar. Com esses termos é falado lá, né? Claro que de forma mais abrangente, mas basicamente fala de punir e ressocializar. Se fala isso no artigo 1º da Lei de Execuções Penais. Ou seja, o objetivo da pena é punir e ressocializar, né? Punir é o conceito de retribuição da primeira teoria. Ressocializar é o conceito da segunda teoria, da teoria da prevenção, né? E numa teoria mista ou eclética, juntamos os dois conceitos, né? E temos a soma dos anteriores, né? Que está previsto na Lei de Execuções Penais, né? E aí, portanto, né? Eu tenho um aspecto retributivo, ressocializador, né? Eu tenho um aspecto de punir o mal injusto causado pelo agente criminoso, delituoso, e tenho a ressocialização desse agente criminoso, delituoso, para reeducá-lo, para ressocializá-lo através de uma progressão penal fechado, semiaberto, aberto, né? Cursos técnicos, leitura, né? Igreja, tem várias questões que envolvem isso aí, né? A fé, né? A leitura, os cursos técnicos, os cursos de eletricista, manutenção, padaria, né? Costura de determinados objetos manufaturados, etc e tal, dar uma profissão para quem nunca teve uma profissão, né? Dentro da progressão, aproximá-lo dos familiares. Muitas vezes o familiar nunca teve uma visita na vida, ou um agrado, ou uma retribuição afetiva, e passa a ter isso dentro do sistema penitenciário. Ou vocês acham que é fácil ser preso, né?
Ah, mas e você está defendendo a empresa? Não, não estou defendendo nada, estou comentando aspectos gerais, né, da progressão. Não é? A progressão ela é retributiva porque cadeia não é lugar bom. A cadeia é lugar ruim, muito ruim, extremamente negativo. Mas é o pagamento pelo mal. Causou o mal, né? Pena retributiva, vai pagar com a pena corporal, né? Estando recluso, né? Restrito de várias questões, né? Principalmente a liberdade corporal. Pena de reclusão corporal, retribuição. E a ressocialização e a reeducação? É um aspecto preventivo, positivo, geral da prevenção, que é ressocializar e reeducar, ao contrário do que muita gente pode pensar. Ah, tem que morrer, tem que fazer, tem que não sei o quê. Né? Não existe mais a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não existe mais essa modalidade de pena. Né? Não existe, vocês que escolheram, nós que escolhemos. Como? Quando voltamos dos legisladores. Eles fazem as leis de acordo com as nossas intenções, com o nosso intuito. Assim nós escolhemos os nossos representantes e eles nos representam dessa maneira. Né? Portanto, a pena, a terceira corrente, a corrente eclética ou mista, é a corrente, né, ideal para qualquer tipo de resposta em relação à teoria geral da pena. Né? A pena tem estes objetivos, né? Punir e ressocializar, e está lá na Lei de Execuções Penais, no artigo 1º. Porque não está no Código Penal, né? E fica a dúvida. Aí tem a corrente que fala que é da primeira teoria, absolutista e retributivista. E tem a corrente que fala da segunda teoria, preventiva, ressocializadora, mas com aquela crítica da indefinição e do subjetivismo. Não é? E aí vem a terceira corrente, mista ou eclética, que está previsto no artigo 1º da Lei de Execuções Penais e fala claramente de punir e ressocializar. Fala claramente a lei. Então, se é claro, né, sed lex, dura lex, né, é lei, é dura, mas é lei, está lá. Então, vamos aplicar, vamos nos direcionar, nós vamos guiar pela terceira corrente, que é a corrente da teoria mista ou eclética, né, que está previsto na Lei de Execuções Penais. Né? Bom, resumindo, né, o que foi falado, temos 3 teorias, né, em relação a questões, a questão da aplicação da pena. E é isso. Alguma dúvida?